Olá, vamos falar mais sobre as enfermedades. Bom, estamos no quinto vídeo dessa série. Se tu não vistes os outros, recomendo, digo que é muito bueno assistir, porque vas entender muito melhor o que falarei aqui. Eu sou Fernando de Freitas, o criador do método de consciência sistêmica, Ciência para nós outros em Brasil, consciência para ustedes de língua espanhola. Ok? Já viste que sou brasileiro e sou esse criador desse método e agreguei na consciência sistêmica, integrei lá medicina psicossomática, psicoterapia corporal neo-haitiana e a visão sistêmica ou terapia sistêmica de Bert Hellinger. E uma característica muito interessante dentro da abordagem de Bert Hellinger é uma técnica muito interessante e muito poderosa para trabalhar e ver, visualizar, identificar, diagnosticar os problemas dos sistemas. Essa técnica chama constelação sistêmica. Vou mostrar para você como se trabalha, como é o trabalho com esse trabalho de constelação. Há possibilidade de fazer duas formas importantes. Uma forma de trabalho é trabalhar com um grupo de pessoas. Outra forma é trabalhar num consultório, em sua oficina, com os elementos e um campo. Vou mostrar a você agora. Campo e os elementos que utilizo para trabalhar com os enfermos. Então, esse é um equipamento, um equipo que utilizo para fazer as constelações sistêmicas individuais em meu consultório, em minha oficina. Aqui eu tenho uma série de elementos humanos e não humanos que vou utilizar para que o cliente posicione como ele sente sua vida. Então, por exemplo, vou usar um exemplo de uma mulher que tem um câncer de seno. Então, por exemplo, eu lhe dou um representante para si mesmo, que esta representa tu mesma, e esta aqui representa a enfermidade. Pronto, esta é a enfermidade. E peço para que a cliente posicione esses dois elementos neste campo. Como hará? Como siente sua relação com a enfermidade. Por exemplo, ela poderia colocar aqui, essa sou eu e sinto que meu câncer está aqui, meu câncer. Esse é um posicionamento. Ela poderia colocar desta forma. Veja, é completamente diferente do que a primeira posição. Ou poderia ser isto. Não é diferente? Claro que é diferente, não? Cada posicionamento me passa uma série de informações que puedo utilizar para fazer uma série de diagnósticos para compreender o relacionamento de la cliente com sua enfermidade. E depois vou colocando outros elementos para ter uma compreensão sistêmica de sua vida, seu câncer, de suas relações com a vida e assim por diante. Quer dizer, por exemplo, é mais fácil fazer do que explicar. Verás, imagina, por exemplo, que esta pessoa
posiciona su cáncer aquí. Este elemento, esta es la parte de la frente, este aquí es detrás, las espaldas, aquí en la frente. ¿Ok? Entonces, en esa situación, el cáncer está mirando direccionada en constelaciones individuales. Yo utilizo, por ejemplo, 3 elementos importantes para hacer un diagnóstico. El posicionamiento, la distancia y direccionamiento. Ve, esto teria un direccionamiento para acá. Aquí es un direccionamiento para esse sentido. Aqui é um direcionamento para cá, este para cá. Isto para mim é muito importante. Por a distância, posicionamento e direcionamento. Então, vamos lá. A cliente posicionou desta forma. Veja, se colocasse dessa forma, é muito diferente que dessa. Ok? Veja como é importante a distância. Então, aqui. Esta é a relação com a enfermidade. Este campo é giratório para poder ajudar o cliente a ver por outros ângulos. E tu também que está assistindo. Então, vou a investigar sua história, os dados importantes de sua vida. Então, por exemplo, é casada? Se é casada, por exemplo, este elemento é seu marido. Donde tu posicionas su marido en su sistema de vida? Ah, mi marido está aquí. Tu que estás a ver aqui, não consegues ver que há um problema neste relacionamento? Ve a distância, direcionamento é diferente, completamente diferente. Então, esse relacionamento já tem um problema também. Ah, tu tienes hijos? Ah, sí, tenho 2 niños. Um de 7, outro de 5 anos. Ok. Então, este verde é de 7. É amarillo de 5 anos. Onde tu posicionas? Ah, mis hijos estão aqui. É de 7 e de 5 anos. Estás a ver que há um sistema que já identifica uma série de problemas. Por exemplo, podemos ver subsistemas de casamento. Veja, a relação de casal não está bem. E a relação de madre e padre. Quem mira los niños? ¿Cuál es la función de niño? Por ejemplo, acá, la madre mira el niño o los niños miran la madre. Vea, voy a girar nuevamente para que puedas ver. ¿Quién mira para los niños? Essa mujer, la cliente, mira solamente la enfermedad. El relacionamento con su esposo también no está bien. Y esas crianças también no están, porque ni su madre ni su padre miran para ellos. Bom, voy a investigar también algo que es muy importante para mí, que es la familia biológica. La familia biológica, que es su padre y su madre, padre y madre de la cliente, por ejemplo. ¿Dónde tú posicionas su padre y su madre? Mi padre para acá. E su madre? Mi madre está aqui. Tuve agora uma outra quantidade de informações importantes. Por exemplo, veja o modelo de casamento que esta cliente tem. A madre está acá e o padre está distante. Veja que nesse sistema há uma repetição, por exemplo. Há uma distância aqui importante entre a madre e o padre. Esse casal biológico
está em uma distância muito grande. E veja que a cliente não é vista nem por sua madre nem por seu padre. Su madre ve la cliente ve sua madre, mas sua madre não vê a cliente. E outro elemento interessante, veja, quem está mais perto do câncer, la cliente ou sua madre? Então, é possível que haya algo nesse sistema que vem del feminino de outras gerações, que esse câncer pode estar ligado. Outro elemento que puedo posicionar é esse. La criança de la cliente. Esta é sua niña interna. Onde põe sua niña? Onde posicionas sua niña interna? Su lado niña. Mi niña está aqui. La niña interna está ao lado de sua madre. Esse é um posicionamento adequado para a niña? Não. Quem está mais perto, mais cercana? Perto não existe, tiro perto, tá? Então lá. Quem está mais cercana do câncer? La adulta ou la niña? Quem está mais cercana do câncer? La cliente adulta ou la madre de la cliente? Que esses dois elementos fazem tão cercano del câncer. Por exemplo, aqui necessitaria trabalhar e pesquisar a história de vida do feminino dessa família. Por exemplo, minha madre também teve câncer de seno. Opa, esta é uma informação importante que está acontecendo aqui. Este exemplo de constelação é apenas para tu entender como essa técnica de constelação sistêmica é capaz de passar, de fornecer uma série de informações importantes em relação ao câncer, por exemplo, e a pessoa que está enferma. E coloco também, posiciono também dois elementos muito importantes quando há câncer, por exemplo, ou outra doença importante, a vida e a morte. La vida e la muerte, donde la persona posiciona la vida. La vida está aqui. E la muerte está aqui. Consegues ver quantas informações esse posicionamento me dá? Por exemplo, a pessoa que está enferma está cercana de la muerte. E a vida? De la vida, lembra? Esta é a parte da frente. A vida mira para outra coisa fora deste sistema, E estás perto da morte. E a morte está muito cercana de sua madre, de la que está enferma, sua madre, de sua niña. Se a enferma posicionasse esse mesmo sistema de uma outra forma, imagina, por exemplo, eu estou aqui, meu marido está aqui, minha madre está aqui, o câncer está para cá. Mis niños estão aqui, minha niña interna está aqui. Isto é a vida, isto é a morte. Vea, e padre, vamos poner o padre aqui. Por exemplo, ves que aqui é outro sistema com outra grande quantidade de informações que me dá a oportunidade de compreender melhor o que acontece em la mente, em la vida, em sistema dessa enferma. O que necessito trabalhar para ajudá-la a enfrentar esse problema.
Ves que aqui é uma informação diferente, é um campo completamente diferente do primeiro. Eu vou deixar um desafio para você. Imagina, por exemplo, vou colocar a seguinte situação. Imagina que a cliente está nesta situação. Vou deixar aqui. Esta é uma situação. E vou colocar assim. Pronto. Esta é uma situação. Mira essa situação. Examina com detalhes esses posicionamentos. Vou repetir. La cliente, os padres de la cliente, lado a niña de la cliente, ao lado de su marido, aqui câncer, morte e vida. Ok, essa é uma situação. Vou montar uma outra possibilidade e vou deixar um desafio para você. Vamos lá, imagina outro posicionamento. Vamos ver isto aqui. Por exemplo, marido, la niña de la cliente, la vida, la muerte, madre y padre de la cliente, la niña de la cliente. La niña es la niña interior, ¿ok? No sus hijos. Ese es marido. Niños. Hijos de esta cliente, de su marido. Entonces, ese es un desafío para usted. ¿Qué imaginas? ¿O qué piensas sobre eso? ¿Qué sientes sobre los dos posicionamientos de ese tipo de trabajo con cáncer, de esa cliente el cáncer? ¿El segundo o el primero está más perto de la muerte o uma possibilidade maior de solucioná-la, de saná-la? Qual é a mais difícil de curar? Analise. E agora, tu decides, analises. ¿Quieres saber mais sobre constelações, sobre sistemas? Eu tenho um portal em YouTube com vários vídeos sobre as enfermidades. Desafio-te a fazer o diagnóstico do caso mais grave. Foi um prazer ter você aqui nessa série de vídeos. Espero te ver em outro vídeo. Até lá! Tchau!